Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Estamos bem porque o Senhor tem nos sustentado, né? Ele tem sido a nossa força, o nosso alívio. As saídas da vida vêm dele. Queridos, a última vez que eu ministrei aqui, no domingo, né? Não estou falando de quinta-feira, mas no domingo, eu falei sobre andar no Espírito. Quem estava aqui? Bom, se você não estava, se você quiser pegar a ministração na internet, está lá no YouTube, né? Por que você quer que a gente escute? Primeiro, porque vai abençoar, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque hoje é a continuação, para que você possa entender por que nós vamos falar esse assunto. Você pode pegar o fio da meada lá, né? Nós falamos sobre, na verdade, no domingo anterior a eu ter ministrado, Sérgio ministrou sobre as obras da carne, né? Foi uma palavra muito forte, né? Eu creio que todo mundo ficou, né, recebendo mesmo, né? Ele falou sobre a revelação de que andar na carne, de certa forma, não. Acontece mesmo, é um alimento para demônios. Quem lembra? E aí, no domingo posterior, eu falei sobre como andar no Espírito, né? E o que é andar no Espírito? É andar em... Ixi, ninguém lembra. Andar em amor. Andar em Espírito, não andar flutuando, nem orando em línguas 10 horas por dia. É andar em amor. Embora o orar em línguas 10 horas por dia faça parte e dê força para que a gente consiga andar em amor. E é justamente sobre isso que eu queria falar, e espero que dê tempo, rapidamente. Nós vamos falar hoje sobre orando no Espírito, amém? Porque muitas vezes nós passamos por isso e também cremos que todos os irmãos também passam por a dificuldade de pensar assim: como é que eu vou conseguir andar em amor? Eu não tenho força. Como eu vou conseguir andar em amor? Eu não tenho ânimo para isso, eu não tenho graça para isso. E nós ensinamos, nesse domingo que eu estou mencionando para você, nós ensinamos que o amor já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem o amor. Porém, esse amor pode estar latente no nosso interior. Ou seja, ele está lá, mas ele não está operando. Então, uma das formas de nós despertarmos ou fluirmos na graça, fluirmos no amor, fluir no perdão e realmente andar no Espírito é uma das formas que nós possamos viver esse tipo de vida é orando no Espírito. Então, a oração no Espírito é uma oração que ela vai turbinar, fortalecer e nos agraciar de uma forma que a gente vai conseguir andar no Espírito com mais facilidade. Amém? Então, eu ministrei sobre isso, né, andar em amor. Então, nós vamos falar hoje dessa ferramenta maravilhosa, eu posso chamar isso de ferramenta, que é a oração no Espírito. Amém? E há uma oposição, gente, há uma oposição das trevas muito grande para que a gente não ore no Espírito. E orar no Espírito é orar em línguas. Quando o apóstolo Paulo fala, né, orando no Espírito, ele fala sobre orar em línguas, tá bom? A gente vai contextualizar, ele está falando sobre orar em língua. Então, essa oposição das trevas vem e muitas vezes afeta a vida da gente. Como assim, Fabiana? Como é que as trevas, eles vêm trazendo uma oposição para a gente? Primeiramente, essa oposição pode vir de maus testemunhos. Então, às vezes, nós nos esfriamos com relação a orar no Espírito, porque a gente vê maus testemunhos, a gente vê exageros, a gente vê pessoas orando em línguas e fazendo coisas que não convêm, orando em línguas e trazendo profetadas e não profecias. Amém, queridos? A gente vê esse tipo de desajustes, a gente vê pessoas falando em língua de forma desordenada, porque a Bíblia diz que a oração em línguas, para edificação pessoal, ela tem que ser feita entre nós e Deus. Ela não é para ser feita de uma forma pública, não é? Eu não posso ficar orando em línguas bem alto aqui no púlpito, no microfone, e não falar nada em português. Isso é uma desordem. Paulo ensina sobre isso, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre a ordem no culto, e ele fala sobre essa questão de orar em línguas publicamente alto, não é? Se eu não for interpretar, e não há ninguém que interprete, não posso fazer isso. Então, às vezes, a gente vê os exageros, e isso faz com que a gente se
se enclausule, né? Eu não vou orar não, vai que eu estou cometendo erro, vai que eu estou fazendo coisa errada. Um dos problemas é esse, né? Os desajustes, as coisas erradas que a gente vê. E outro ponto que pode estar afetando a nossa vida de oração em línguas é justamente o ensino errado. Às vezes a pessoa, ela vê, às vezes, os exageros, ou, às vezes, também, aquela pessoa, ela tem um ensinamento errado. Ela chega a Cristo, ou ela já está em Cristo, e ela ouve vários ensinamentos a respeito do orar em línguas errado. E a gente vê que, principalmente, uma das ferramentas mais assistidas, assistidas mesmo, né? Mais buscadas hoje na internet é o YouTube. Então as pessoas buscam o YouTube, buscam o Google, para ter ensinamento sobre tudo, sim ou não? Eu quero saber sobre isso. Aí vai no Google, vai no YouTube. E aí, irmãos, existe uma vasta lista de pessoas ensinando coisas lá, e muitas vezes, aquelas pessoas que estão ensinando, elas não têm vida. Você não conhece a vida daquela pessoa, você não sabe como é que está sendo o dia a dia dela, a devoção dela ao Senhor, se realmente ela está fazendo um trabalho para Deus, ou se ela está buscando seguidores, ou se simplesmente aquela pessoa está buscando ibope. Porque também tem aquela pessoa que ela está em busca de ibope, ela quer plateia, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então veja a fonte que tem alimentado o ensino da palavra de Deus na sua vida. E por causa desses desajustes, um deles, por exemplo, você até já ensinou aqui sobre uma pessoa que eu não sei quem é, nunca visitei o perfil, nunca fui lá no canal dessa pessoa, não me interessa, né, saber dessa pessoa, mas fala que ele cai assim, de pau sobre oração em língua, dizendo que está errado, que é doutrina errada, que é doutrina de demônio, pega um monte de versículozinho fora de contexto, e aí muita gente lá seguindo, balançando a cabeça, falando é isso mesmo. Irmãos, cuidado, porque o ensino errado, ele vai trazer um comportamento errado. Se uma pessoa tem um comportamento de vida errado, pode ter certeza que por trás daquilo tem um ensino errado. Alô? O ensino certo, ele vai promover um comportamento saudável, o comportamento certo. Então, esse assunto de oração em línguas, ele é tão claro na Bíblia, irmãos, que eu chego a ficar admirada como é que tem pessoas que dizem que isso não é de Deus, nem é para a igreja. É impressionante, porque existem muitos contextos. E a primeira pessoa que falou sobre isso foi o próprio Jesus. Vamos dar uma olhada? Capítulo 7 de João, por favor, irmãos, nós vamos dar contextualizar rapidamente esse assunto, mas nós vamos ter tempo, provavelmente aos sábados, nós temos tempo maior para falar sobre esses assuntos, mas percebo hoje que é muito importante falar um pouco sobre isso. Geralmente, nas reuniões de oração aqui na igreja, a gente sempre fala sobre esse assunto, mas no domingo nem tanto. Então, eu creio que o público que não está nas quintas-feiras e que está no domingo, precisa estar ouvindo sobre esse assunto também, né? Então, João capítulo 7, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, veja que a crença em Jesus, ela é baseada na Escritura, e toda a Escritura se interpreta por ela mesma. Quando algum versículo, alguma doutrina não é interpretada pela própria Bíblia, contextualizando Velha Aliança, Nova Aliança, para que tipo de povo foi, o que Jesus falou sobre isso, o que Paulo falou, o que Pedro falou, quando nós vamos contextualizar a Escritura, nós podemos validar se uma doutrina é certa ou não. Precisa ter o contexto da Escritura. E Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o pregador lá da internet, falando um versículo ali, outro acolá. É como diz a Escritura, toda a palavra de Deus. Quem crê em mim dessa forma, Jesus diz, do seu interior
ou tem no original essa palavra interior fala sobre ventre, o mais profundo da alma de alguém, o mais profundo do coração, essa parte, essa região, coração, né? Do seu interior, ou seja, do seu íntimo, do seu coração, do seu âmago, fluirão rios de água viva. Palavra de Jesus. Diga assim, palavra da salvação. Não é? Palavra de salvação. Se você, meu irmão, minha irmã, está aqui hoje e crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura, do seu interior há rio de água viva. Não há um poço estático, não há um barreiro. Sabe o que é um barreiro? Sérgio falou do barreiro semana passada, que ele ia para os barreiros, quase que apanhava, quase que morria. O barreiro é um buraco pequeno que o povo abria para quando a água da chuva vinha, enchesse e desse água aos animais. Era um poço pequeno. Não, gente, não há um barreiro dentro de você, cheio de água barrenta, não. Há um rio de água viva, os rios do Espírito Santo de Deus. Então, ele fala isso no dia da festa, não é? Eu estou no verso 38, mas no 39 ele conclui, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então observe aqui, até o momento em que Jesus não tinha morrido nem ressuscitado, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Ele ainda estava no céu. Ele veio sobre Jesus para ungir Jesus, mas ele não veio de forma permanente. Ele veio só sobre Jesus para ungí-lo para o ministério, mas ele não estava fazendo morada, ele não tinha vindo revestir. Porém, Jesus, antes de sua partida, ele já deixa esse ensinamento: quando eu for, o Espírito Santo, ele virá a todo aquele que crê em mim, e ele se tornará, eu estou parafraseando, em todo aquele que crê em mim, um rio de água viva. Vamos continuar o contexto. Em Atos 1, passe mais um pouquinho aí para frente. Capítulo 1 de Atos, verso 1. Aqui o médico Lucas, escrevendo a respeito de Jesus, ele diz, eu vou ver do 1. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que era o batismo no Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, os rios de água viva fluindo, é ensinamento de Jesus. Ele não somente fazia coisas, mas ele também ensinava coisas que eram para o presente, mas também coisas que eram para depois, que é o caso do Espírito Santo. Verso 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas, e comendo com eles, determinou-lhes, veja que Jesus não pediu, Jesus não deu uma instrução, apenas, Jesus não solicitou, Jesus deu uma determinação, ele deu uma ordem, gente. Qual era a ordem? Não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, a qual disse ele. Quem foi que disse a promessa do Pai? Ele, Jesus disse. Veja que a promessa era de Deus e estava escrita desde Joel, Ezequiel e etc, e Jeremias, todos os profetas falaram sobre esse tempo da descida do Espírito. Jesus foi o último que veio debaixo da dispensação da lei, inaugurando a dispensação da graça, e ele disse, e ele ensinou a respeito dessas coisas. Deixa eu ver onde é que eu estou, que eu me perdi. Verso quanto, gente? Verso 4, sim. Que de mim ouvistes. E o que foi que ele ouviu? O que foi que eles ouviram? Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós, diga eu,
serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Gente, isso é doutrina de quem? Não, por favor, me fale mais alto, porque parece que você está em dúvida. A doutrina do batismo é de quem? É de Jesus, irmão. Deixa o povo falar para lá, deixa eles dizer os blá blá blá, as abobrinhas para lá. É doutrina de Cristo. Ah, meu Deus do céu. Não é? Eu fico assim, indignada. Sabe por quê? Porque eu sei que por trás disso estão demônios, querendo que você não ore em línguas, porque nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que significa um crente orar em línguas. Eita, não muito depois desses dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, capítulo 2, verso 1, acontece a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso aqui, gente, foi 40 dias apenas, 7 dias apenas, desculpe. 40 dias, 50 dias depois da Páscoa e 7 dias depois da ascensão de Jesus. Então, por isso que ele diz, não muito depois desses dias. Então, 7 dias, era Pentecostes, que era uma festa que acontecia, a festa das colheitas, acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? E chegando esse dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, quem é que fala? Diga eu. Quem concede? O Espírito. Então, as línguas são concedidas pelo Espírito no nosso interior. E nós falamos ou damos voz às línguas que vêm. Muitas vezes o problema de pessoas ficarem travadas sem receber o batismo no Espírito Santo é porque elas recebem as línguas, mas elas não falam. Elas acham que o Espírito Santo que vai falar por elas. Veja que aqui diz que todos receberam e passaram a falar. Quem fala é você, quem fala é o povo. O Espírito só concede, mas você dá a voz. E isso é necessário fé. Então, muitas vezes, você não vai sentir um vento impetuoso, não vai sentir um arrepio, não vai sentir um tremor, você apenas vai crer na palavra, que ela é verdade, e você recebe. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, em 1993, num acampamento, eu me lembro que eu não me sentia merecedora, eu não me sentia adequada, mas eu criei. Eu creio no que Jesus falou. E muitas vezes o que é necessário em alguns cristãos hoje é crer simplesmente no que a palavra diz, simplesmente porque ela diz. Elas querem sentir. Então, houve até uma pregação domingo passado que o Arthur falou sobre a questão dos sentimentos. Uma igreja sentimental, uma igreja que anda na alma. Se ela sente Deus, Deus está. Se ela sente... Não, irmãos, a palavra de Deus é proposta para nós andarmos por fé. E fé, muitas vezes, ela vai andar na contramão do sentimento. Muitas e muitas vezes você precisa largar a mão do sentimento para você se levantar em fé. Porque se a gente quiser andar em fé e em sentimento, a gente não consegue. Porque a fé é do Espírito, o sentimento é na alma. Só que a alma não tem poder para levantar, mas o Espírito tem. Quando a gente está andando em fé, nós estamos dizendo ao Espírito, ao nosso próprio Espírito, que a palavra de Deus, ela é verdade e ela é suficientemente poderosa e necessária para cumprir o que ela diz, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta. Veja o que foi dito sobre Abraão. Ele era velho, avançado em idade, mas a Bíblia diz que ele não levou em conta o corpo amortecido. Isso quer dizer também que a fé, ela não nega o monte. A fé, ela não nega as circunstâncias.
Abraão não negou a circunstância, ele não negou que tinha um corpo amortecido, ele não negou que Sara não menstruava mais e era estéril, ele não negou nada disso, mas a Bíblia diz que ele não considerou essas coisas, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que aquele que prometeu, promessa fala de palavra, irmão, não fala de sentimento, aquele que prometeu é poderoso para fazer. Ei, deixa eu lhe falar, meu irmão, haverá momentos em sua vida que a única coisa que você vai ter é uma palavra de Deus, não vai ter nada mais que sustente, não vai ter nada mais que dê segurança, não vai ter nada mais na sua vida que você possa se agarrar, apenas a certeza que Deus está vivo e que Ele tem a sua palavra e Ele cumpre. Só isso, sabe? Mas isso tem que ser suficiente para a gente, senão a gente não dá conta. Estão comigo, meus irmãos? Então, em Atos 2, você vê aqui que a galera que estava recebendo era uma galera já salva, porque existe uma doutrina falando que quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, essa descida do Espírito Santo, essa promessa do Espírito Santo, Jesus estava falando da salvação, da vinda do Espírito para salvação apenas. Ei, querido, o pessoal que estava lá em Pentecostes, os que estavam esperando a promessa, eram já pessoas nascidas de novo, não eram pessoas que precisavam ser salvas, eram pessoas, já eram crentes, mas eles esperaram a promessa, uma segunda promessa que fala de um revestimento de poder. Existe uma promessa 1, que é a salvação, mas existe a promessa 2, que é o revestimento de poder, e é para todo crente. Sabe, irmãos, essa igreja crê em batismo no Espírito Santo, essa igreja crê em oração em línguas. Eu nunca vou deixar de pregar isso, porque isso tem me salvado. Você pode olhar para a minha vida e você dizer assim, como você faz para você ser forte assim? Eu lhe digo, oração em línguas. É a palavra e a oração em línguas. Senão, não consegue, irmãos. Amém? Aleluia. Veja que a doutrina do batismo no Espírito Santo, ela é exclusiva para essa dispensação. Então, não pensa que você vai encontrar batismo no Espírito Santo na velha aliança. É uma promessa para a nova aliança. E por que Jesus não orou em línguas? Porque Jesus veio debaixo da antiga aliança. João Batista estava debaixo da antiga aliança. Eles estavam debaixo de uma dispensação diferente. E outra coisa, irmão, Jesus não precisava ser fortalecido através da oração em línguas, porque a Bíblia diz no livro de Marcos que ele tinha um espírito sem medida. Para nós é dado um espírito com medida, mas ele tinha sem medida. Por isso que ele era pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Ele tinha os 9 dons do Espírito operando 100%, porque ele tinha um espírito sem medida. Amém? É diferente da gente. Então Jesus não tinha essa necessidade. É engraçado, agora eu vou abrir um parênteses, só para dar uma cutucada. Tem crente, eu já ouvi gente falando que tem os 5 dons ministeriais. Não, eu sou profeta, sou apóstolo, sou mestre, sou evangelista e sou pastor. Dá vontade de dizer assim, menino do céu, é Pai, Filho e Espírito Santo e tu, a 4ª pessoa da Trindade. Só pode ser, né? Gente, a única pessoa que teve os 5 foi Jesus. Fabiana, e um cristão pode ter mais de 2? Pode chegar até 3 no máximo, porém em estágios diferentes. Uma pessoa pode começar a vida cristã dela como um pastor, depois como um mestre, e no fim da vida ela pode terminar como um profeta. Esse foi o caso do irmão Reagan. Mas são raros casos, mas ninguém tem, irmãos, os 5 dons do ministério repousando sobre ele. Só Jesus teve, por causa do Espírito sem a medida. Amém, meus irmãos? Então é por isso que Jesus não orava em línguas, meus irmãos. Ele estava debaixo da antiga aliança. Aqui em Pentecostes, há pessoas estudiosas que falam que a igreja começou aqui. Há outros que creem que falam que a igreja começou lá em João, quando Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, né? Tem essa passagem que Jesus sopra sobre os discípulos, ali sim houve o novo nascimento, mas nós não podemos dizer que foi o início da igreja. Porém, aqui nós podemos com certeza saber que nesse período se começou uma nova dispensação. O novo período da igreja que se chama a dispensação da graça de Deus. E nessa dispensação, a oração em línguas, ela é uma doutrina cristã. Vamos para frente? Então, nós precisamos, queridos,
realmente nos esforçar. Agora, eu estou quase finalizando a ministração, que eu quero ser bem rápida, mas nós precisamos, e eu falo isso agora, não de uma forma geral, mas de uma forma específica para a nossa igreja, tá? Você pode levar essa palavra que eu estou dizendo para você aqui como uma exortação de verdade, amém? Estou exortando você, nós precisamos nos esforçar para orar em línguas até que seja rompida a força da nossa carne. Então, muitas vezes nós percebemos no culto de oração, até dando aquela... como é que faz quando o carro pega assim? O tranco, né? Dá aquele tranco assim, os irmãos começam a orar em língua. Mas daqui a 1 minuto, 2, já começa né? Começa tudo orando em língua. Depois... Daqui a pouco aquele silêncio, né? Então, o que está acontecendo? É porque não é válido? É porque não é de Deus? Não, irmãos, é porque a nossa carne, ela tem uma força também. E quando a gente vem da semana, do dia a dia, o cansaço, as más notícias, as distrações, a poeira do mundo, né? Como Jesus falou, tem que lavar a poeira. A poeira do mundo está sobre nós e a gente está cansado, a gente está desconectado das coisas do Espírito. Então, aquele peso da carne. Porém, se a gente se posicionar e a gente perseverar, vai haver um momento que é rompida a força da carne. Quando a carne percebe que você não vai parar de orar em línguas, que você não vai parar, você não vai desistir, você vai permanecer, a carne ela vai romper. Então existe um momento, Fabiana, que momento é esse? Quanto tempo é? Não sei, cada pessoa é cada pessoa. Para mim, geralmente depois dos 15 minutos, demora um pouquinho, aí eu começo a perceber que a carne já não tem tanta força. A alma já não tem tanta força. A preguiça já não tem tanta força. As informações que vêm na mente, né, os pensamentos já não têm tanta força. A fome já não tem tanta força. A necessidade já não tem tanta força. A tristeza já não tem tanta força. A letargia já não tem tanta força. As coisas que é carne e alma, ela vai perdendo a força. E quanto mais você ora, mais ela vai perdendo a força. Então, é necessário a gente permanecer orando em línguas para que seja rompido a força da nossa própria carne, da nossa própria frieza espiritual. Então, às vezes, 15 minutos é pouco. Se a gente pudesse ficar no culto de oração aqui, pelo menos 40 minutos só orando em línguas, irmãos, é o melhor. Mas se a gente não está aqui no culto de oração fazendo isso, a gente pode fazer em casa. Sabe, naqueles dias que você não tem força nenhuma, aqueles dias que você diz assim, pronto, hoje chegou o dia, hoje já não tem mais jeito, de hoje em diante eu já não dou mais conta, eu já não vou mais suportar, eu já não vou mais aguentar. Sabe aquele dia que você diz assim, hoje acabou tudo, nem na igreja eu vou mais, não vou mais trabalhar em departamento nenhum, não vou mais insistir em nada na minha vida, hoje eu desisto de tudo. E antes de você desistir, pare 15 minutos e ore em línguas. Eu te provo que a atmosfera vai mudar. Eu te provo, e você vai provar que as coisas mudam. 15 minutos, muda, tudo muda. Estou dando 15, mas você vai mais. A gente pode comparar a oração em línguas num momento como esse, como se você estivesse viajando e de repente o avião, o motor pifasse, os 2 motores pifasse, e você tivesse um paraquedas. Aí na hora que a aeronave vai caindo, você pega o paraquedas e aciona. Então está tudo sendo destruído, mas você está flutuando no ar. Eu já vi num voo em que um motor entrou Você estava no voo, que a gente ia para São Paulo, daqui da UNA para São Paulo, e um grupo de mulheres, nós íamos para uma conferência de oração, e entrou um pássaro no motor direito, e apagou todas as luzes da aeronave, e o ar-condicionado, e ficou só com um motor. E graças a Deus o piloto falou, a gente vai voltar para o aeroporto. A gente perdeu a conferência, voltamos para o aeroporto. Sabe, irmãos, graças a Deus que deu um motor só, deu para voltar. Às vezes você está assim, com um motor só. Ou às vezes você está com os 2 motores pifados já. E existe sim uma forma de você não sucumbir. Ore em línguas. Podemos dizer também que a oração em línguas é como um bote salva-vida. Na hora que o Titanic está afundando, o barco está afundando. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tem mais jeito. Deus te joga a oração em línguas, o bote de salvação. Antes de você decidir qualquer coisa, entre no seu quarto e ore no Espírito Santo.
Sérgio até comentou semana passada, acho que foi semana passada, deu o testemunho do rapaz que estava com depressão, que ficou no quarto, quantos dias? 3 dias. Foram 3 dias que ele ficou? 2 dias? Eu não me lembro. Quantos dias ele ficou? Você falou no culto, mas eu não me lembro. Eu conheço esse rapaz. Eu escutei o testemunho dele, ele mora em Cascavel. O testemunho dele nós conhecemos. O testemunho dele pessoalmente. Ele morava em Brasília. E ele era delegado da Polícia Civil. E ele trabalhava justamente na parte lembra quando houve aquele trabalho onde estavam descobrindo os pedófilos na internet? Lembra que houve o Magno Malta entrou nisso, houve um trabalho grande? Então, lá em Brasília ele era um dos delegados. E ele não suportava ver as cenas, ele tinha que ver todos os vídeos. Ele é um rapaz jovem, ele ainda era solteiro na época. E esse rapaz crente, mas não tinha o batismo do Espírito Santo. Nesse processo dele ver aquilo, ele não suportava mais, ele pediu demissão, pediu exoneração, porque ele era concursado. Pediu exoneração, recém-casado, e afundou na depressão. Ficou dentro de um apartamento, sem trabalhar, só deitado, depressivo, crente. E a esposa dele, que é aqui de Cascavel, ligou para os pais. Ele está nessa situação, o que é que a gente faz? Traz ele, deixa tudo, deixa ela médica, deixa tudo e volta sem emprego, sem nada para Cascavel, para buscar o Senhor, ver o que é que faz. Sabe, ele foi ministrado sobre essa verdade que eu estou ministrando para você. E ele não cria em nada disso, porque ele era um batista ferrenho. Sabe aqueles batistas? Não crê em nada, ele era desse, porque tem batista que é avivado, tem batista que é ponta firme, mas ele era daquela ponta que não crê em nada, não cria em nada. E falaram para ele, a única saída para você é você ser cheio do Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. E ele não acreditava, ele olhava para a Bíblia e dizia, mas eu não acredito nisso. Dizem que é errado, dizem que isso não existe. Sabe a doutrina de homens que fica na cabeça? Isso não existe, pipipi. Gente, fica com a palavra. Comece a olhar para Deus com os óculos apenas do Espírito. O problema é que a gente olha para Deus com o óculos do falso testemunho de fulano, com o óculos do erro de cicrano, com o óculos da doutrina de Beltrano, com o óculos do fracasso, com o óculos de não sei o quê. Olhe com o óculos do seu Espírito. Deixe a visão limpa e olhe para Deus. Fique com Ele. E o que foi que ele fez? Ele disse, isso é verdade, então vai acontecer comigo. Ele ficou no quarto, eu acho que mais de 2 dias. Ele não comia nem bebia, só chorava, trancado no quarto, segurando a Bíblia, nessas promessas. E de repente, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo. Hoje ele é um homem, fez rema, está trabalhando lá, ganhando melhor do que na polícia. Tem um filhinho dele que nasceu, está curado. Vai ser professor do rema, e ele é bem cabeçudo, né? Eu digo, tu vai ser professor de história da igreja, porque tu é cabeçudo demais. Ele gosta de estudar, gosta de escatologia. O homem é outra pessoa. Não venha me dizer que isso não funciona. Não venha me dizer que isso é uma coisa de crente vazio, de crente que não tem doutrina. Não, irmãos, isso é poder de Deus. E que o que o inimigo quer é que você acredite que batismo no Espírito Santo é para um povinho sem instrução. É para um povinho que diz, mas para o quê? Mas para o molde. Espírito Santo é para a gente que tem fé, queridos. Porque não é mente, é coração. Aleluia. Irmãos, e quantos testemunhos a gente escuta dos irmãos que não estava bem, começou a orar em línguas e começou a mudar tudo, começa a mudar tudo, ele muda tudo. Então, igreja, não pare de orar. Eu subi aqui hoje para lhe dizer, não deixe de orar em línguas. Tem muita gente aqui que parou de orar em línguas. Tem muita gente aqui que não está orando como orava antes e desanimou por causa de mau testemunho, por causa de doutrina errada na internet, por causa de coisas que as pessoas disseram. Ei, por causa de decepção, que coisa que você orou não aconteceu. Sabe que eu já orei coisas que não aconteceram? Bastante coisa. Mas sabe uma coisa, eu aprendi com Cristo, é que aquilo que eu não posso entender, eu devo descansar. Tem coisas que eu não entendo,
Mas sabe que Deus também não explica tudo, porque Ele não é nosso servo, Ele é Deus. Se Ele quiser revelar, Ele revela, mas se Ele não quiser, Ele não revela, mas nós precisamos confiar nele, no amor dEle mesmo assim. Então tem gente aqui, irmãos, que parou de orar em línguas porque coisas não deram certo, porque coisas não funcionaram. Isso aqui é engano da igreja, isso aqui é engano da cabeça. Não, irmão, volte a orar em línguas. O Senhor está ali dizendo nessa noite, volte a orar em línguas pelo amor da sua vida espiritual. Reavive os dons de Deus dentro de você. Volte a orar como você orava, seja fervoroso como você era. Deus tem algo ainda para fazer através da sua vida, Ele não parou, mas você precisa se levantar e dizer, eu vou largar fora tudo isso que está me segurando, eu vou tirar fora tudo aquilo que está agarrando em mim, que não veio de Deus, tudo que está grudado em mim, que tem feito eu ficar lenta, eu ficar amarrada nesse lugar. Deus não me quer assim, Deus não me fez assim, eu preciso avançar por mim mesmo. Não é por A, não é por B, não é por C, não é pela igreja, é por você. Faça um favor a você mesmo, volte a orar. Tenha amor pela sua vida, tenha amor pelo seu futuro. Tenha amor por você mesmo e se ajude. Porque tem coisas que as pessoas podem fazer por nós, mas tem coisa que ninguém faz, só a gente faz. Jesus nos deu essa ferramenta. Ele disse que esses rios de água viva, ele vai fluir do meu interior, do seu interior. Você não é uma fonte estática. Há rios de água viva no teu interior. E sabe, quando tudo estiver seco, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. A oração em línguas é o refrigério em dias difíceis. No calor das provações, a oração em língua trará refrigério e alegria. Aleluia, a oração em línguas é a oração do Espírito. Posso ler mais um versículo para terminar? Só mais um? Aleluia. Qual que é? Senhor, meu Deus. Tinha tanta coisa para dizer, mas vamos ler aqui só um pouquinho. Eu estou dentro do horário, gente, eu estou sem cronômetro, estou? Então vamos embora. 1 Coríntios 14 e 15. Que farei, pois, Paulo diz, falando só, vamos ler do 14, desculpa, eu estava lendo o 15. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Gente, eu amo isso aqui, só isso aqui já basta, para quebrar todas as doutrinas humanas. Se orar em língua, o meu espírito ora de fato, ou seja, ele ora de verdade. Ele ora o que precisa ser orado. Porque a nossa mentalidadezinha pequena e tacanha só pensa na gente. No nosso probleminha. Mas Deus vê lá no futuro e Ele sabe que tem coisas que vão acontecer no futuro que precisam ser construídas em oração. E se a gente não constrói em oração em línguas, a gente não vai viver aquilo. Então o Espírito Santo, para nos auxiliar em nossa grande ignorância, o que é que Ele faz? Ele ora através de nós. Amém? Ele ora de fato, nós oramos de fato. Nessa versão aí diz de fato? De fato, mas tem uma versão que diz, o meu espírito ora de verdade. Não sei qual que é. Mas depois vocês procuram, várias versões aí, vocês são estudiosos. Aí Paulo continua, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, realmente você não vai entender, gente. Então muita gente fala assim, eu vou orar em línguas, mas não estou entendendo. Mas criatura... Ei, criatura, a Bíblia diz, tu não vai entender. Mas eu queria entender. Se Deus quiser que tu entenda, tu vai entender. Se Ele não quiser, tu não vai entender e pronto. Porque tem coisa que se tu ouvir a respeito de tu mesmo, tu vai se assustar. Eu vou lhe dizer, se quando eu me converti, gente, eu vou lhe dizer, se quando eu me converti, uma pessoa chegasse para mim e dissesse assim, olha, tu vai casar com aquele rapaz lá da comunidade evangélica, que toca na banda. Porque eu tenho uma prima, eu tenho duas primas que tocavam numa banda só de mulher. E tocava nessa igreja que ele tocava.
E ela ficava falando dele. Sabe, Sérgio? Pipipi. Sabe o violão Fokker que ele tem? Pipipi. Ai, todo mundo quer casar com ele. Ele era todo galã, viu? Um monte de gente querendo casar com ele. Eu ficava ouvindo essas histórias dele, né? Eu falei, 4 anos esperando em Deus, não namora com ninguém, todo sério, é de dia e de noite na igreja. É um desses que eu preciso. Brincadeiras à parte. Eu nem sei o que eu ia dizer. Sim, se naquela época, eu orando em línguas, né, que eu fui batizado no Espírito Santo nessa época, eu orando em línguas, o Espírito dissesse para mim assim, olha, você, eu soubesse, interpretasse tudo, né? Olha, eu estou construindo seu futuro, porque eu vou lhe treinar, você vai ser esposa de pastor, professora da Bíblia. O negócio aí já apertava. Aí ele disse, você vai casar com aquele rapaz do violão Fokker. E vocês vão ter 2 filhas gêmeas. E não vai ser fácil, não. E tem mais. Você vai embora morar no Pantanal. É um calor, cidade pequena. E você vai deixar emprego, vai deixar tudo para ir embora. E depois você vai estar no Paraná. O quê? Tá doido, Jesus? Menino do céu. Entende? Porque tem coisas que a gente está orando, está sendo construído. Que sua mente não dá conta de entender. Por isso que você não pode saber. Porque se Deus falar tudo de bom que Ele tem, talvez você nem acredite. Então, o que é que Ele faz? Ele deixa você construir em línguas. Vá orando, Ele vai construindo. Ele vai construindo. O irmão Reagan disse que o Espírito ele vai pavimentando uma avenida para você andar nela depois. Uau, meu Deus do céu. Então, por isso que Paulo diz, quem ora de verdade, não ora abobrinha, mimimi, momomó, não, ora de verdade. E eu lhe digo, crente, tem livramento que só vem se você orar. Aí fica sem orar em língua, o livramento não chega, mas Deus não me guardou, tu fez uma pamonha a vida todinha, não ora em língua, não vem no culto de oração. Aí como é que Deus vai livrar? Deus dá a ferramenta e você não age. Quem está aqui? Não fica com raiva de mim, não. Verso 15. Aí o que farei, pois? Eu orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Então, oro em português, eu oro em línguas. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Agora, deixa eu falar para o louvor dessa igreja. E já chegou o tempo, já passou o tempo de vocês cantar em português e vocês cantar em línguas. Só a Ana disse amém, o pastor. Cadê o povo do louvor? Cantar em línguas é doutrina bíblica. Porque tem uma hora que o português não dá conta de falar o que ele merece ouvir. Aí você entra em línguas. E não é só o louvor aqui na igreja, mas em casa. Sabe aquele momento que você está cheio de alegria, de gozo do Espírito, que você não sabe nem o que dizer? Pronto, diga em línguas. São as palavras adequadas. É de fato. Então foi isso que Paulo disse aqui. Eu cantarei com o Espírito, eu orarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente e orarei com a mente. O que é isso? É em português, é na língua materna, naquilo que a gente entende. Amém? No caso de alguns irmãos aqui, eles oram em português, oram em inglês, né? Oram em espanhol, os irmãos mais chiques, né? Mas também oram em línguas. Amém, queridos? Porque quando você ora em língua, você está adorando realmente no nível espiritual que Deus deseja. Posso ler mais um versículo? Judas. O irmão Judas, mas não é Iscariotes. O irmão Judas, ele está falando nesse único capítulo que ele escreveu. Única carta, né, que ele escreveu pequenininha. Judas 1. Ele está falando aqui, gente, para não ficar enfadonha. Ele fala em todo esse texto, ele está falando a respeito da necessidade de ser fortalecida e fortalecidos na fé, porque vão existir pessoas más, pessoas ruins, que vão se infiltrar no corpo de Cristo, na igreja. E ele diz que seriam tempos difíceis, depois você lê em casa, tá? Aí, eu vou ler aqui a partir do 17, deixa eu ver, vamos ver do 15.
Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Não, do 14, para vocês entenderem melhor. Ele vem todo o texto falando a respeito da necessidade da gente ter discernimento sobre doutrinas erradas, pessoas erradas, né? E verso 14 ele diz assim: porquanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios e pecadores proferiram contra ele. A gente tem vivido isso hoje, né, gente? Você tem visto pessoas proferindo a respeito de Jesus palavras insolentes. Quem já viu isso? E a gente fica, esse povo não sabe com quem está se metendo, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor vem julgar todos os insolentes. Verso 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Aí ele fala para nós o que fazer. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aleluia. Então, a oração em línguas também vai nos blindar, amém? Porque ela vai fortalecer a nossa fé nesses dias difíceis e dias maus, amém?